E que Deus em Cristo, Ele continue abençoando a nossa manhã. Que o Senhor nosso Deus, Ele possa nessa manhã estar aí, né? Você que está passando nessa reflexão, te abençoando, você e sua casa, dando estabilidade emocional, estabilidade física, para Deus nos dar condição para a gente passar por essa fase pelo qual nós estamos passando, né? Nossa oração, a gente estava orando ali, né? A gente estava orando e Deus nos tocou no nosso coração para que nesses dias o Senhor Ele possa fortalecer e nos dar estabilidade emocional, psicológica, para que cada um de nós possa passar por esse vendaval, né? Porque eu acho que é ruim você estar com ausência de saúde física, né? Você está com uma dor no braço, na perna, não sei, né? Mas pense em um negócio assim, às vezes, para atrapalhar quando você não está com saúde emocional. E uma das coisas que provoca a chamada ausência de saúde emocional, às vezes é a pressão, né? A pressão do momento, a dificuldade, aquela pressão toda sobre a gente, né? E a gente estava meditando essa manhã, né? Quantas pessoas estão, né? Neste dia, nesses últimos dias, nesse último mês, né? Com a sua estabilidade emocional abalada por causa das coisas que estão acontecendo. Então, antes dessa reflexão ela começar, nossa oração é essa. É que o Senhor nosso Deus, Ele abençoe a tua mente, a tua casa, a tua família, viu? Deus, nessa manhã, Ele possa enviar a calma, a estabilidade, o consolo que somente o Espírito Santo de Deus pode nos proporcionar. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, o verso 5, que diz assim: Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Verso 5 do capítulo 1 do profeta Jonas. Vamos nos concentrar na reação dos marinheiros. Olha aí, ó. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, né? Então o que é de interessante aqui? É que no momento em que o Senhor nosso Deus... só para lembrar aqui uma coisa. Ontem a gente... para tu ver como é que são as coisas, né? A gente está observando, a gente está parando para meditar. Uma coisa é você falar uma coisa e sair, né? Outra coisa é você deixar uma coisa registrada. Porque quando você deixa uma coisa registrada, até os teus erros ficam ali. Ontem a gente, na hora da nossa reflexão, a gente tem um pensamento um pouco acelerado, a gente prestou atenção. A gente disse que Jonas foi que viu uma tempestade. A gente olhou assim, aí deu vontade de a gente apagar. A gente deixa aí, né? A gente é humano, né? Então, se isso acontecer, não repare não, viu, que a gente é humano. Hoje a gente tá na reflexão, a gente falando ligeiro, né? E Jonas enviou uma tempestade. Aí a gente parou para pensar. Uma coisa é a gente falar e sair fora. Outra coisa é alguma coisa ficar registrada, porque até os nossos erros ficam ali, né? Aí, se alguém quiser esculachar, olha aí, tá falando errado, né? Mas independente disso, né? Que Deus em Cristo continue nos abençoando a nossa mente, nos dando estabilidade, né? Até para a gente desacelerar um pouco. Mas voltando aqui, vamos nos concentrar na reação dos marinheiros. As escrituras nos dizem que os marinheiros, ao verem a tempestade, sacudindo um barco para um lado e para o outro, no verso 5 do capítulo 1 do profeta Jonas, a Bíblia nos diz o quê? Que cada um fez o quê? Cada um começou a clamar ao seu Deus, ou seja, as culturas antigas, né? E até mesmo hoje, né? Nós entendemos que existem linhas de pensamento, religião, culturas, que elas são as linhas de pensamento politeístas, né? Eles creem mais de um Deus. E esse povo, e essas pessoas, esse povo que estava trabalhando aqui nesse navio de carga, eles eram politeístas, porque eles acreditavam em outras divindades, eles não serviam ao Deus de Israel, ao Senhor nosso Deus que enviou a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a gente queria fazer uma análise aqui reflexiva, exatamente em cima disso, né? Da reação dos marinheiros, extrair dessa reação, desse negócio deles tirarem esse momento para clamar cada um ao seu Deus, um pensamento. Sabe que pensamento é? É que no momento da dificuldade é que a gente vê em quem a nossa confiança ela está depositada. Ou seja, a gente tira um pensamento aqui da reação dos marinheiros. Que pensamento é esse? As dificuldades servem para mostrar em quem a nossa confiança está depositada. E no caso dos marinheiros aqui, quando o navio começou a se sacudir para um lado e para o outro, em quem a confiança deles estava depositada? Em outros deuses. Não era nos deuses, no Deus que criou todas as coisas, no Deus que enviou a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas era em outros deuses. Aí a gente pode fazer uma reflexão sistemática em cima disso. A primeira qual é? Se levarmos em consideração esse fato, que as dificuldades servem para mostrar em que a nossa confiança está depositada. A gente pode pontuar assim, ó. A nossa confiança pode estar depositada
em quatro pessoas. Ó. Primeiro, nos outros. A nossa confiança pode estar... As dificuldades vêm. E quando as dificuldades vêm, elas servem para mostrar em quem as dificuldades vêm. E quando as dificuldades vêm, o barquinho da nossa vida é sacudido. Essas dificuldades servem para mostrar em quem a nossa confiança está depositada. Então, levando em consideração esse fato, quando as dificuldades vêm, a nossa confiança ela pode estar depositada em 4 pessoas. A primeira em quem? Nos outros. Segundo, em nós mesmos. Terceiro, no Deus verdadeiro que fez todas as coisas. E em quarto, em outros deuses ou divindades. Pegou o pensamento? As dificuldades chegam e as dificuldades servem para mostrar em quem a nossa confiança está depositada. A nossa confiança pode estar depositada em quem? Nos outros, em nós mesmos, na nossa própria força, nos nossos próprios recursos. No Deus verdadeiro que criou todas as coisas, enviou a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ou então em outras divindades, que no caso foi o caso dos marinheiros. Aí é legal, ó, que a gente pega esse ponto aqui, ó. Quando a dificuldade vem, o que é que nós entendemos por esse negócio de você estar com a sua confiança depositada em você mesmo ou nos outros? Lá em Jeremias capítulo 17, verso 5, Jeremias 17, verso 5, a Bíblia vai dizer assim, ó, maldito o homem que confia no homem. Mas por que maldito o homem que confia no homem? Ou seja, maldito o homem que confia em si mesmo, na força que está no ser humano. Por quê? Porque as nossas forças do ser humano, por mais influência que você tenha, por mais recursos que nós tenhamos, a nossa influência e os nossos recursos, eles são o quê? São limitados. Um dia essas coisas acabam. Né? Por isso que a Bíblia vai dizer assim, no livro do profeta Jeremias, 17, verso 5. Ó, maldito o homem que confia no homem. Por quê? Porque por mais que você confie nos outros, ou que você confie em si mesmo, os recursos do ser humano são limitados. A minha força um dia pode se acabar, o meu prestígio um dia pode se acabar, o teu pode se acabar, os teus recursos podem se acabar, mas o de Deus, os recursos de Deus são ilimitados. Aí lá em Jeremias capítulo 1, capítulo 1, verso 12, a Bíblia vai dizer assim, ó, Deus falando por intermédio da pessoa do profeta Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Ó, para tu ver como é legal, ó. Eu posso dizer uma coisa para você, ó, e dizer assim, ó, eu vou fazer assim, ó, eu te prometo, até o final do mês eu vou fazer assim, ó. E o que é que acontece? A palavra do irmão Messias aqui, ó, os nossos recursos são limitados. E já que eles são limitados, o que é que pode acontecer? Como a gente diz aqui no linguajar cearense, eu posso bater fofo com você. Do mesmo jeito é você. Eu posso depositar minha confiança toda em você. Né? Você pode me prometer mundos e fundos. Messias vai ser assim, 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 assim. Mas você é um ser humano. O que é que pode acontecer? Você tem recursos limitados. Então, o que é que acontece? Você pode acabar batendo fofo comigo. Então, esse é o grande problema de nós depositarmos a confiança no ser humano. Pegou bem aí o pensamento? Quando as dificuldades vêm, nós podemos depositar o que? A nossa confiança em quatro pessoas. Primeiro, em nós mesmos, no ser humano. Terceiro, em Deus. E quarto, em outras divindades. Aí, o que é que acontece? Pegou bem o pensamento? Os nossos recursos são limitados, mas os de Deus não. Então, quando você deposita sua confiança em Deus, Deus ele não vai te frustrar, não. Eu posso te frustrar, você pode me frustrar, mas Deus jamais vai nos frustrar, porque Jeremias capítulo 1, verso 12, Deus diz assim, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, se Deus te fez uma promessa, por intermédio da sua palavra, ou então falou ao teu coração, fique despreocupado que ele vai cumprir, sabe por quê? Porque Deus não sou eu e nem é você, Deus não bate fofo com a gente, não. Quando chegar no tempo certo, Deus ele vai cumprir com a sua palavra. E essa questão aqui, ó, que o tempo está passando, ó, os marinheiros depositaram a sua confiança em outras divindades. Então, de onde se origina isso? Essa coisa de você depositar sua confiança em outras divindades. Vai surgir de 3 coisas. Primeiro, imediatismo. Os marinheiros depositaram a sua confiança em outras divindades. Aí vai ficar a pergunta. De onde vem essa ideia das pessoas depositarem a sua confiança em outras divindades? Vai ter 3 fatores aí que vão contribuir para que a pessoa venha depositar sua confiança em outros deuses ou outras divindades. Primeiro, imediatismo. Livro de Êxodo, capítulo 32, a Bíblia diz que Moisés subiu até o alto do monte para falar com o Senhor nosso Deus. E como o povo não viu um resultado ali imediato, o que é que acontece? O povo construiu um bezerro de ouro e começou a cultuar um bezerro. Outra divindade, por quê? Porque o povo achou que a resposta de Deus por intermédio de Moisés estava demorando. Já que Moisés está demorando, vamos pensar por quê? Vamos criar nossa própria divindade aqui, ou seja, porque aqui hoje algumas pessoas depositam a sua confiança em outras divindades.
é imediatismo. Pelo fato da pessoa não ver logo um resultado daquilo que ela está pedindo, ela abandona a fé em Deus e deposita sua confiança em outras divindades. Segundo, falta de conhecimento. Atos dos Apóstolos 17:30. A Bíblia vai dizer assim por intermédio da pessoa de Paulo, né? Vamos lá, Atos 17:30. Atos 17:30. Atos 17:30 diz o seguinte, ó. Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. Atos 17:30. Paulo estava inserido no contexto do panteão grego, o pensamento romano, greco-romano, onde eles estavam adorando várias divindades. E Paulo atribuiu aquilo ao quê? Atos 17:30. Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, falta de conhecimento. Pela pessoa não ter um conhecimento real de quem é Deus, a pessoa deposita sua confiança em outras divindades. Falta de conhecimento da palavra. E terceiro, cegueira espiritual. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo vai dizer assim, ó, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Cegueira espiritual. É por isso que as pessoas depositam a sua confiança em outras divindades. Cegueira espiritual. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Então, quais são os três fatores que vêm a fazer com que a pessoa venha depositar sua confiança em outras divindades? Primeiro, imediatismo. Êxodo capítulo 30. Depois, falta de conhecimento. Atos 17, verso 30. E terceiro, cegueira espiritual. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4, 4. Amém. Tchau.